desafios e aprendizagens na luta por unidade cristã. E os participantes, ou seja, as pessoas que vão nos ajudar a tentar entender essa temática, né, a desenvolver essa temática, são Dorinha Luna, né, que é integrante do Movimento Focolare, né, assessora de espiritualidade e ensino religioso na Escola Santa Maria de Igaraçu, em Pernambuco. Teremos também a participação do reverendo Cláudio Linhares, né, que é da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Temos também a participação do irmão Cristóvão, né, da comunidade de TZ, que está localizado em Alagoinhas, aqui no Brasil. O pastor Lohan, né, da Igreja Luterana, e a professora Maria Marli, né, que é coordenadora geral dos grupos de leigos, né, da Congregação Imaculada Conceição de Castres, né, Irmãs Azuis, né, atuando também na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui na Diocese de Petrolina. E eu que estou aqui na função de mediação dessa roda de diálogo, sou Paulo, também faço parte do Focolar e moro em Juazeiro, aqui na Bahia. E aqui na nossa dinâmica interna, a gente estabeleceu que quem primeiro vai começar a falar vai ser o pastor Lohan, né? Ele tem uma necessidade de tempo, né? Então, assim, a gente vai dar preferência para que ele inicie a fala, para que ele possa falar de forma tranquila e depois ele possa se deslocar para o compromisso dele, se a gente não conseguir finalizar até o horário que ele tem como limite, tá? Então, desde já agradeço a presença de todas e todos que estão aqui, que o nosso debate ele seja um debate, né, bem frutífero e enriquecedor, que a gente possa beber na fonte de todos vocês, né? Todo mundo tem aqui contribuição importante a dar nessa construção, né? O ecumenismo é sempre uma construção, está sempre em constante construção, com idas e vindas, com avanços e com recuos, mas a gente está aqui colocando o nosso tijolinho ali para que a construção seja sempre mais firme e mais forte. Pastor Lohan, por favor, senhor com a palavra. Obrigado. Boa tarde para cada uma de vocês. É uma alegria estar nesse espaço, né? Acho que a gente, né, gostaria, é sempre bom que a gente pode também, se fosse num momento presencial, né, para poder a gente também poder se abraçar e poder compartilhar. Mas que bom que nós também temos essa oportunidade, né, de também no virtual nos fortalecer, né, numa esperança por uma verdadeira unidade, né? Acho que é isso que eu tenho muito pensado assim ao longo das participações, desse envolvimento dessa caminhada ecumênica, né? Acho que é um momento para a gente se fortalecer, sentir que a gente não está sozinho, né? Nesse caminho. Então, meu nome é Lohan, eu sou pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, é uma igreja que esse ano nós estamos celebrando 200 anos de presença luterana no Brasil, né? Uma igreja que veio aí com a imigração alemã, né, de 1824, oriunda das reflexões de Lutero, né, depois aí, no movimento da Reforma Protestante. Eu estou atualmente morando em Recife, mas estou acompanhando né, as comunidades da nossa igreja aqui num projeto missionário, no parte do litoral nordeste e também do Agreste, né, em Gravatá. Então, temos comunidades em Gravatá, Recife, João Pessoa, Natal e Fortaleza. Eu acompanho essas comunidades, né, faço o acompanhamento pastoral com elas. Há 1 ano e 3 meses, eu fui ordenado, né, pastor no início do ano passado, então esse é meu primeiro campo de atividade que estou assumindo. Projeto missionário é uma área missionária da nossa igreja. A nossa igreja ela tem esse aspecto muito da imigração ainda até hoje, né? Então é muito forte nós vermos a presença, a atuação da igreja luterana muito forte ali no Espírito Santo, na região sul, algumas partes também do Rio de Janeiro, né, em Nova Friburgo, onde foi a primeira comunidade constituída, né? E por isso também essa comemoração dos 200 anos. Então, quanto mais nos distanciamos dos locais aí da imigração germânica, outros aspectos a nossa igreja vai tomando, né? Outras formas de vivenciar essa confessionalidade, outras formas de nos inserirmos também, né, no local, na localidade onde a igreja se estabelece. Então, aqui é uma área missionária, né, um trabalho missionário mesmo que nós fazemos aqui nessa área, nessa parte do Brasil. A ISLB, né, pela sua constituição, ela é de natureza ecumênica, né? Então, o primeiro artigo da Constituição já começa dizendo, né, somos uma igreja de natureza ecumênica. E eu fico, esse ano especialmente, né, pensando o ecumenismo como uma imagem de um caminho mesmo, né? Especialmente se
a gente pega o texto de Lucas, né, a parábola do bom samaritano, como para as reflexões, né, que estão norteando as reflexões dessa semana, né, uma história que acontece no caminho ou até à margem dele, né, e aí eu lembro também da história da ISLB, da Igreja Luterana, também de como se constituiu toda essa história, também é uma imagem de caminho, né, e aí eu queria só trazer alguns elementos assim, para depois também nos desafios, né, de compartilhar como que há um sentimento de que parece que a gente, em momentos, se distancia desse caminho ecumênico, por exemplo, né? Se nós observarmos, né, assim, o único luterano aqui da sala sou eu, então assim, como é difícil cativar as pessoas das comunidades para esse movimento, né? Para estar junto nesse caminho. Então, a nossa... E assim, o povo de Deus é um povo a caminho, né? É um povo caminhante. Eu gosto muito de uma definição que o teólogo Ronilson Pacheco define, que a teologia, né, ela nasce no deserto, né? Povo que está a caminho, né? É ali que a teologia é experimentada, é vivida, né? E a teologia, no seu sentido mesmo de vida, de experiência comunitária, né? Não esse estudo que acabou sendo entronizado, né? Tão distante também das pessoas, distante da realidade, né? Mas essa teologia que tem os pés firmes no chão mesmo, que sente as dores, que sente a vida. E para nós, né, da Igreja Luterana, essa ideia de caminho, ela está desde o início, né? São as pessoas que viram, né, na oportunidade ali de traçar um novo caminho para uma nova vida, né? E aí a história vai revelar, né, que muito antes de um desejo delas foi acordos políticos, né? O Império Brasileiro estava precisando de gente para trabalhar com a terra, a Europa vivia ali os momentos, né, onde também fez com que as pessoas quisessem né, uma nova vida e mudassem, né? Então o horizonte de atravessar o oceano, procurar uma nova vida era o que dava mais esperança, né, para aquelas pessoas diante da situação. E aí a nossa 200 anos, né, nós comemoramos, e um fato muito interessante de se observar, né, a travessia ela não foi tranquila, né, não foi um cruzeiro, uma viagem a passeio, né, as condições de saúde super precárias, então muitas pessoas não sobreviveram, né, à viagem, inclusive o primeiro pastor, né, que veio, né, para o primeiro pastor luterano lá nas comunidades aqui no Brasil, a sua esposa e um dos filhos faleceram durante a viagem. Então a sua esposa faleceu logo depois do parto e algum tempo depois a criança não sobreviveu, né, a esse parto. Então, chegando em terras brasileiras, o primeiro ofício do pastor da Igreja Luterana foi sepultar sua esposa e um dos seus filhos, onde se originou o cemitério da cidade e começou a se constituir a comunidade de Nova Friburgo. E de lá para, né, e a partir dali também em outros lugares, né, alguns anos depois que foram desembarcando, né, as navegações com outros grupos de imigrantes, também foi um povo que foi buscando o seu caminho, né, foi trilhando o seu caminho, buscando essa nova vida e também levando a sua fé, né, na sua mala vinha junto à Bíblia o seu inário e o catecismo menor de Lutero, né? Então elas carregaram junto com elas essa fé evangélica luterana. E aí se nós pensamos também na presença luterana aqui no Nordeste, por exemplo, também era assim, né? A primeira comunidade que se tem conhecimento é a partir de 1925, justamente na Bahia, né? Então, nossa comunidade de Salvador está 100 anos no ano que vem, e era um pastor que, a partir dali, atendia praticamente todo o Nordeste, né? Os seus relatos trazem isso, esse atendimento a Pernambuco, e depois também em Belém. Então, e de novo essa imagem do caminho, né? Era as viagens, e aí vamos lembrar também naquela época, tinha as facilidades que hoje, né, eu tenho para poder fazer essa presença nas comunidades, né? Eram bem outras situações, outras circunstâncias, mas sempre de novo nessa imagem do caminho, né? Sempre também nessa disposição, né? Acho que o caminho ele sempre nos remete também à fé nesse sentido, né? Jesus não é aquela pessoa, não é aquele mestre que senta e espera que as pessoas
vem até ele. Ele vai, ele investe, ele vai ao encontro, e principalmente a sua atenção está na margem dos caminhos, né? É ali que muitas vezes muitas pessoas são acolhidas, são salvas, né, por Jesus, de uma situação de sofrimento, enfim, né, uma dificuldade que esteja vivendo. E aí o texto de Lucas, né, para nossa semana de oração, ele é muito significativo e também até consolador para nós, assim, eu entendo, né? Que é um dos textos mais lindos, né? Que eu penso, assim, da Bíblia. Eu acho que é um exemplo, mostra uma realidade muito atual para nós quando escancara aqueles crentes fervorosos, seguidores de Jesus, mas que não conseguem ter a sensibilidade no coração e concretizar essa fé, né, em uma atitude de amor, né? Eu acho que o desafio que o texto de Lucas traz para nós é que não sejamos os conhecedores da lei, das tradições, das sagradas escrituras religiosos, que se escandalizam com aquela cena, mas que dão a meia volta ou passam até por cima, né? Assim, para desviar daquela pessoa que está ali caída, ensanguentada, quase morta, mas que sejamos, né, como o samaritano, né, aquele que olha, e aí o texto é fantástico porque ele não diz também de que procedência é a pessoa que está caída, não importa a nacionalidade daquela pessoa, não importa o gênero daquela pessoa, a tradição, né, alguém está precisando, alguém está com a sua dignidade ferida, atacada, alguém está necessitando de um cuidado, né? E como que é difícil para nós hoje, né? Eu acho que é um texto tão necessário para o tempo que a gente vive, porque parece que saiu de moda, né? Ser empático, solidário e principalmente amoroso, né? De expressar esse amor a Deus com as pessoas, né? De seguir esse mandamento. Para nós, né? Enquanto luteranos, certo. Para nós, enquanto luteranos, é sempre esse desafio de lembrar dessa nossa origem que nos identifica como luterano, nossa história, né? A ISLB presente dentro do movimento é muito ativa, né? Na composição de grupos, organizações ecumênicas, e aí só para citar dois, né? O Conselho Latino-Americano de Igrejas e também o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Mas como que é difícil cativar essas pessoas, né? Fazer com que elas percebam de fato essa necessidade, né, de estar nesse caminho. E o caminho do ecumenismo é um caminho sem volta. Uma vez que nós nos propomos e estamos nesse caminho, é só para frente que se vai, né? Então o caminho e é isso, talvez seja por isso que seja essa dificuldade de cativar as pessoas, porque o ecumenismo sempre nos coloca e nos choca também com algo novo, algo além. Então se passamos pelas barreiras, pelos muros da divisão, a gente quer passar, a gente quer mais, né? Se a gente consegue o diálogo, a gente quer mais. Então não dá para olhar para trás, não dá para voltar. E aí, para citar um dos desafios das realidades da nossa igreja que mostram isso, na nossa igreja nós temos há 30 anos a ordenação de mulheres, né, no ministério. Ainda hoje tem pessoas que não aceitam isso, e eu fico pensando, 30 anos, assim, não dá para voltar atrás, é uma decisão que já está estabelecida. Ainda 30 anos, tem pessoas que se questionam, tem que isso, não deveria ser. Então, assim, muitas vezes nós somos como aquelas pessoas ali libertadas da escravidão. Mas era melhor estar preso na escravidão do que morrer de sede no deserto. Então, quantas vezes também nós, nesse caminho, agimos dessa forma também, muitas vezes com medo da novidade que o ecumenismo traz. Eu acho que o ecumenismo ele traz e nos confronta e traz essa realidade para nós, desse reino de Deus, dessa realidade fascinante que é possível, mas que assume, né? Escandaliza, porque é radical e porque também não tem volta, né? Então, para compartilhar a minha fala com vocês, acho que para ficar também no tempo, poder ouvir outras pessoas também, mas é isso, eu acho que nosso desafio é, uma vez estando no caminho, não olhar para trás e sem buscar além, né? Obrigado. Muito obrigado, pastor Lohan. Ficou certinho dentro do tempo, foi ótimo. E aí a gente pode passar a palavra para Dorinha, para Marli, quem se sentir à vontade a
falar, o reverendo Cláudio, o Cristóvão, quem se sentir à vontade em dar continuidade à fala. Paulo, eu sugiro um revezamento. Nós temos 3 vozes masculinas e 2 femininas, então a gente fica alternando. Pronto. Então, Dorinha ou então professora Marli, Pronto. por favor. Pode ser, Marli, posso começar? Muito Pode bem. ser, Dorinha. Então, como eu me apresentei antes brevemente, eu sou Dorinha Luna, eu sou do movimento dos Focolares. E o movimento dos Focolares tem uma trajetória ecumênica muito interessante. Eu vou fazer um pequeno assim histórico, breve, né? Porque, como nós sabemos, Jesus fundou a Igreja Una, não é? Ele pediu ao Pai pelos seus. E nós lemos, inclusive, no Evangelho de João, capítulo 17, que ele rezou: Pai, que todos sejam um, para que o mundo acredite. Então, os primeiros cristãos viveram isso porque se dizia sobre eles que eles eram um só coração e uma só alma. E os padres da igreja e os primeiros concílios definiram a igreja una. Mas essa unidade nós sabemos que foi rompida durante os séculos. Os motivos são muitos: questões políticas, sociais, culturais. Mas a causa mais profunda é que faltou o elemento unificante, o amor recíproco. E quando falta este amor, diminui o respeito pela legítima diversidade e rapidamente se encontram os pretextos para as divisões que aconteceram ao longo dos séculos e que causaram até mesmo guerras, com todas as consequências negativas para a memória histórica das pessoas. Porém, Deus não abandona a sua igreja. O Espírito Santo suscitou pessoas em muitas igrejas, sobretudo nos últimos 100 anos. Suscitou iniciativas concentradas no forte desejo de encontrar a unidade perdida. Estas iniciativas, trabalhos, estudos, encontros de oração, se designam hoje com esse nome, ecumenismo, do termo grego oikos, a terra habitada, mas que expressa todos os esforços que se fazem para progredir na estrada em direção à comunhão plena e visível entre todos os cristãos. Este é o grande movimento ecumênico. E o Papa São João XXIII, ele conheceu pessoalmente a fé profunda de várias pessoas, de várias igrejas, e ele dizia: é muito mais o que nos une do que o que nos divide. E, de fato, todos os cristãos têm batismo, que nos insere no corpo místico de Cristo. Temos juntos as Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento, acreditamos na Trindade, temos juntos os primeiros concílios, o credo, a vida dos primeiros mártires e muitas outras coisas. E para os católicos, o Concílio Vaticano II publicou um documento muito importante, que é a Unitatis Redintegratio, a reintegração da unidade, que, entre outras coisas, diz que quanto mais vivermos o Evangelho, mais seremos unidos a Cristo e entre nós. E existem muitos diálogos entre as várias igrejas, né? Feito por especialistas, teólogos, que já publicaram muitos documentos. Porém, somente os documentos não são suficientes. É preciso algo mais. Aí aqui é onde eu quero colocar essa contribuição que o carisma de Chiara, que é o carisma da unidade, pode oferecer para progredir na estrada rumo a essa unidade visível. Nos primeiros tempos, quando ela começou esse movimento, justamente partiu de uma descoberta muito forte do amor de Deus durante a guerra, e esse amor que Chiara descobriu era focado, era baseado, era sustentado pela vida do Evangelho, pela vida da Palavra de Deus. Mas Chiara não pensava que o seu carisma teria algo a ver com a unidade dos cristãos. Ela almejava a unidade dos católicos, nas paróquias, nas dioceses. Digamos que os planos de Deus ainda não estavam maduros. Isto mudou quando, em 1961, ela encontrou irmãos e irmãs da Igreja Evangélica na Alemanha, aos quais ela contou essa sua descoberta de Deus amor, a sua experiência do Evangelho vivido, e ali estavam presentes alguns pastores que ficaram impressionados com o fato de existir católicos que queriam viver a palavra de Deus. Então, eles convidaram Chiara para apresentar a sua proposta. Alguns ministros anglicanos também participaram desses encontros e começou uma partilha de experiências do Evangelho vivido. E, a partir daí, outros membros de igrejas livres, ortodoxos, membros de igrejas orientais começaram a participar da espiritualidade da unidade. Mas, desde o início, ficou muito claro que cada um deveria permanecer
bem ancorado e fiel à própria igreja. Então, Chiara convocou uma secretaria em Roma que se chamou o Centro Uno, que passou a coordenar as ações em relação a esses trabalhos ecumênicos, né? Então, essa secretaria estabeleceu 2 pontos que todos nós seguimos até hoje. O primeiro ponto é despertar e reforçar nos cristãos o desejo da unidade. E o segundo ponto, viver o amor recíproco para curar as feridas da divisão entre as igrejas. Viver o mandamento novo, amai-vos uns aos outros. E ela compreendeu sempre melhor que isto aí causava uma novidade, que ela disse, uma novidade ecumênica, porque ela disse assim, existia o diálogo teológico, existia o diálogo das ações, o diálogo da caridade, onde todos partilhavam em momentos de dificuldade, mas era necessário surgir um diálogo da vida, que colocasse em evidência o que temos em comum como cristãos. Assim, tendo a espiritualidade da unidade como base, para tecer relações de confiança na convivência do dia a dia, de modo a experimentar a presença de Jesus como ele prometeu, onde 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, esse é o diálogo da vida. Aí eu vou dizer assim, mas o que você vai dizer desse diálogo da vida? Bom, eu vou contar algumas pequenas coisas, alguns pequenos fatos. Por exemplo, bispos de várias igrejas começaram a fazer encontro anual para aprofundar esse diálogo da vida, ou seja, para aprofundar esse conhecimento recíproco, essa convivência fraterna, e se estabeleceu entre eles um pacto. Todas as vezes que eles se encontravam, eles faziam o pacto do amor recíproco. Então, só no ano passado, 2023, o encontro reuniu 35 bispos de 18 igrejas o encontro foi realizado lá em Istambul, foi acolhido pelo patriarca Bartolomeu. E um dos bispos presentes, ele disse assim, olha, para mim, o pacto do amor recíproco significa um empenho a viver a radicalidade do amor e me recordar que nós somos igrejas diferentes, mas somos irmãos. Então, a vida. Depois, o patriarca Bartolomeu foi à Itália. A nossa cidadezinha da Itália se chama Lopiano. Então, lá em Lopiano, temos o Instituto Universitário Sofia. E esse instituto quis reconhecer o trabalho ecumênico do patriarca, concedendo um doutorado honoris causa a ele em cultura da unidade. Então, esse doutorado honoris causa é um modo de relembrar o empenho que o patriarca assumiu de reforçar a unidade entre as igrejas ortodoxas, especialmente, e com a igreja católica, mas com todas as igrejas irmãs. Aqui na nossa Mariápolis Santa Maria, onde eu moro, aqui em Garaçu, nós temos uma convivência cotidiana com muitos irmãos e irmãs evangélicos que trabalham na Mariápolis, temos uma escola aqui na Mariápolis, então existem alunos evangélicos, e é interessante a gente ver esse clima que se cria entre todos, não é? Existe entre todos um grande respeito, um grande amor recíproco, que faz, inclusive, com que as atividades sejam participadas de modo, como é que eu posso dizer, não somente com respeito, mas com uma partilha fraterna, não é? Uma comunhão fraterna. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui na nossa Mariápolis uma igreja. A nossa igreja é Maria, Mãe da Unidade. Nós temos um dos funcionários que ele é evangélico, e é ele que cuida da igreja. Mas precisam ver o carinho, o cuidado com que ele cria, com que ele cuida dessa igreja, porque ele faz com todo amor, inclusive a decoração do ambiente, porque ele disse, é para Deus, era para meus irmãos na fé. E depois, os alunos, né? Os alunos que são evangélicos de várias denominações, eles participam também com os alunos católicos das atividades de ensino religioso. E nosso ensino religioso tem como fundamento a arte de amar e a unidade. E nós vemos com isso cair tantos preconceitos. E ao invés de indiferença ou discriminações pelas diversas formas de pertencimento, nós vemos riquezas partilhadas. Por exemplo, tem uma das alunas, Ruth, ela tem uma voz linda. Então, quando tem alguma coisa, é espontâneo e todo mundo, Ruth vai cantar, não é? Então, é uma forma de colocar em relevo a beleza do outro. Isso aqui é o ecumenismo da vida, é isso aqui que eu quero colocar em relevo, porque dentro desse caminho que a gente encontra tantos desafios, né? Certamente
nem tudo é fácil, né? Mas as aprendizagens que a gente já conseguiu se tornar como para nós um patrimônio, né? São pequenos gestos, como sinais de estima recíproca, mas que gera confiança e gera novas relações entre os cristãos. E essa, de certa maneira, é aquela cultura do encontro, de que falou o Papa Francisco, e que nos convida sempre a recolher aquilo que o Espírito Santo semeou nos outros como um dom para nós. Então, agora nós estamos vivendo esse momento da Semana de Unidade, de orações pela unidade cristã. Então, não é só a oração formal, é a vida que faz a gente se empenhar cada vez mais nesse caminho, que eu gostei muito, como o pastor Lohan disse, não tem volta, vamos sempre em frente. Agradecemos também a Dorinha pela fala dela, pontual dentro dos 10 minutos, bem certinho, viu, Dorinha? E aí passamos ou para Cristóvão, da comunidade Taizé, ou então para o reverendo Cláudio. Aí, quem se habilita a falar? Fica à vontade, Cristóvão, pode falar. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Acho que eu sou o único não brasileiro aqui. Eu nasci na Polônia, um país que era, naquele tempo, quase 100% católico. Claro, tinha outras, mas toda a imagem que a gente tem da Polônia é um país católico, né? Mas, felizmente, eu vivi numa parte sul do país e eu conheci várias pessoas da igreja luterana lá na Polônia e foi uma beleza de poder encontrar pessoas que eram diferentes. Eu acho bom, talvez primeiro o que é Taizé? Não sei se todo mundo conhece. Taizé ou Taizé é uma comunidade ecumênica. A gente chama a comunidade ecumênica de Taizé ou de Taizé. A nossa casa-mãe fica na França, num lugar que se chama, um pequeno povoado que se chama Taizé. Então não tem nada de sigla, nada de especial, é uma comunidade de um povoado que se chama Taizé. E essa comunidade foi fundada durante ou logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, por um jovem, naquele tempo, um jovem presbiteriano, se chama Roger. E ele, junto com alguns amigos dele, todos naquele tempo eram ou jovens pastores ou estudantes da teologia da igreja calvinista, da igreja da Suíça, a igreja calvinista presbiteriana. Então, eles, claro, com toda essa experiência de horrores na Segunda Guerra Mundial na Europa e outros países também fora da Europa, eles perceberam esse absurdo, esse horror, onde as pessoas que acreditavam em Deus de amor, Deus da vida, se matavam. Então, o absurdo, indignação, ou muito mais que indignação, levou a essas pessoas de querer viver juntos. Nas igrejas evangélicas, nas igrejas protestantes, esse modo de viver na comunidade monástica é bastante raro, mas essa ideia foi de criar um espaço onde as pessoas muito diferentes poderiam se encontrar. Então, até anos 60, essa comunidade era muito pequena. Depois de presbiterianos, tinha outros irmãos da igreja luterana, a igreja anglicana, algumas outras igrejas evangélicas, mas somente com a abertura ecumênica tardia da igreja católica foi possível que os católicos também pudessem entrar nessa comunidade. Então, só a partir do final do Concílio Vaticano II, mais ou menos 65, 66, havia primeiros jovens católicos que podiam entrar. Mas os contatos da nossa comunidade com a Igreja Católica desde os anos 40. Um grande amigo nosso, o João 23, o Papa João 23, ele facilitou o encontro com muitas pessoas. Então, a gente tem o João 23 como grande amigo da comunidade. Mesmo antes, mas sobretudo depois, tinha muitos contatos bonitos com outros papas, né? Então, com Paulo VI, João Paulo II. Até João Paulo II foi visitar uma vez, com o Papa Bento, e sobretudo Francisco agora. Então, essa comunidade nossa, claro, o início era uma pesquisa de como se entender no mundo diversificado. Muitos irmãos entraram nos movimentos ecumênicos, teológicos, de discussão. Muitos irmãos escreviam livros muito, muito bons. Irmão Max, por exemplo,
Max Turian, eles participaram muito até perceber que talvez não seja isso o caminho mais importante. Nos anos 60, 68, na Europa tinha um tipo de revolução cultural. Muitos jovens rejeitaram a igreja, várias igrejas, e naquele tempo muitos deles vinham para a TZ para buscar uma solução. E teve imagino, uma grande tentação para os primeiros irmãos naquele tempo de se tornarem gurus, mestres espirituais, guias desses jovens que procuraram um caminho. E eles decidiram, não vamos ensinar como viver, mas vamos acolher esses jovens, vamos escutar. Então, a nossa vocação naquele tempo mudou bastante. De uma pequena comunidade que vivia quase do jeito contemplativo, nós nos tornamos um lugar seguro para que todo mundo podia vir e ser escutado. Não era para ensinar, não era para corrigir ou para mostrar doutrinas ou discutir, sei lá o que. Era acolher, simplesmente acolher. E a gente fica tão feliz agora com essa possibilidade ainda muito frágil de uma revolução na Igreja Católica, por exemplo, a sinodalidade de Francisco, onde a gente percebe a acolhida é tão importante a todo mundo, né? Então, em TZ, a gente acolhe pessoas muito diferentes. Claro, de várias igrejas, não? Ortodoxa, protestante, evangélicas, católicas, antes da pandemia, porque a pandemia mudou muita coisa. Então, a gente acolhia cada semana, sei lá, 4, 5, 6 mil jovens por semana, de todos os continentes. E essas pessoas vinham para estar conosco. Então, a gente oferecia o que a gente tinha, um momento de oração. Até a oração, desde o início, desde os anos 40, e depois, a gente precisava adaptar para acolher esses jovens. No início era um devocional comum da igreja presbiteriana, né? Uma coisa muito fácil, em francês como livrinho. Mas depois, quando vem jovens que falam alemão, inglês, holandês, espanhol, sei lá, polonês, não dá. Então precisava buscar e nós encontramos esse jeito de cantos curtos repetitivos, né? Então esses cantos que a gente canta numa outra língua, mas instantaneamente a gente consegue aprender e se cria uma comunhão, né? A gente oferece um momento de partilha. Um dos irmãos partilha alguma coisa que nós entendemos do Evangelho e depois a gente oferece espaço para jovens para partilhar, né? De novo esse espaço da sinodalidade, né? Onde não se impõe um caminho, mas se caminha juntos. Aqui no Brasil nós vemos nos anos 66 a Olinda, Recife, o convite de Dom Helder Câmara, que ele participava do Conselho Vaticano II e irmão Roger e alguns outros irmãos estavam convidados como observadores, né? E eles conheciam vários irmãos, bispos cardeais, nesse encontro, nessa abertura, sei lá, a revolução que era o Pacto de Catacumba, onde vários bispos queriam viver outra coisa. Então tinha Dom Larraín, do Chile, Agnelli, da Argentina, Dom Helder Câmara, vários bispos maravilhosos naquele tempo. E o Dom Helder finalmente convenceu o irmão Roger de enviar uns irmãos a Olinda. Então, em 66, 2 irmãos foram lá e a gente conviveu um pouco no mosteiro beneditino com o Marcelo Barros, sobretudo, ele era como nosso vis-à-vis. E Marcelo Barros é um biblista, um cara formidável. E graças a ele, a gente conseguiu entrar um pouco mais na Igreja Católica do Brasil. Porque os primeiros irmãos não eram católicos, não eram luterano, era presbiteriano, depois vieram outros. E depois ficavam um tempinho em Vitória de Espírito Santo. E lá conheciam o início da série. E foi uma forma formidável de entrar e entender um pouquinho mais como a gente pode escutar outras pessoas. Então, o nosso ecumenismo talvez não foi doutrinal, a discussão teológica, sei lá o que, mas foi encontro dos diferentes. E ecumenismo talvez seria isso de encontrar pessoas na sua diversão, na sua diversidade, na sua, como dizer, cada um é único, né? Então, as igrejas também são únicas. Cada uma dessas igrejas tem em si uns elementos tão lindos, né? Então,
como descobrir isso encontrando as pessoas, né? Aqui em Alagoinha a gente mora na periferia, assim, faz uns 40 e pouco anos. E no nosso bairro pequeno, um bairro periférico, pobre, violento, drogas, facções, muita morte de jovens. A gente convive com as pessoas e a gente observa qual é a mudança no horizonte cristão, digamos assim. Existem mais de 30 pequenas igrejas pentecostais, novo-pentecostais aqui. E então, a gente, no campo doutrinal, é quase impossível de conversar. Mas no campo humano, é uma maravilha. Quando aqui havia ainda o Pastor da Criança, era um dos lugares mais bonitos, mais ecumênicos ou até interreligiosos de poder caminhar juntos, né? Lá ninguém perguntava qual é seu credo, qual é sua igreja. A gente ia em busca de salvar as mães, salvar as crianças, oferecer a vida. Então, essa percepção que nós somos alguém que segue o Deus da vida. E a vida não é só a propriedade dos católicos, luteranos, presbiterianos, anglicanos, sei lá quem, né? Então, como buscar com outras pessoas? O ecumenismo é como esse caminho desse bom samaritano, onde ele não se preocupa de que igreja é aquela pessoa assaltada. Então, quando a pastora Romy Benck nos pediu esse ano de ajudar a juntos preparar um pouco a adaptação desse texto de Burkina Faso para o tema para esse ano, a gente ficou, bom, primeiro muito surpreso, porque nós somos uma muito pequena comunidade, mas também ficamos muito felizes que a gente poderia colaborar, a gente poderia encontrar outras pessoas, a gente poderia oferecer alguma coisa nossa. Porque a gente, bom, talvez a gente não somos tão comunidade ecumênica, de pesquisa ecumênica teológica, mas um lugar onde a gente oferece um espaço seguro onde as pessoas possam se encontrar. A gente faz provavelmente muito mais uma provocação de pessoas se encontrarem, né? Então, isso eu acho o mais bonito. Então, isso, pronto. Terminou, Cristóvão? Terminei, sim, terminei. Ah, ótimo. Agradeço por sua fala dentro do tempo que a gente estabeleceu. Então, pela dinâmica que foi criada aqui, agora, professora Marli, por favor. Então, boa tarde, né, a todos e a todas. É uma grande alegria participar dessa roda de conversa sobre um tema que é desafiador, né, para todos nós, que é o ecumenismo. Então, eu sou aqui da Diocese de Petrolina, mas não sou de Petrolina, eu sou da região aqui do Pajeú, de Iguaraci, mas desde 74 que moro aqui na região. Vim primeiro para Sobradinho, né, e lá em Sobradinho eu tive a oportunidade de conviver com irmãs religiosas, mas de uma abertura muito grande, né, de um novo jeito de ser igreja, mais na linha da teologia da libertação, perto do povo, convivendo, né, acolhendo. Então, o meu jeito de ser igreja é um pouco desse jeito pegamos o bispo Dom José Rodrigues aqui em Petrolina, em Juazeiro, né, Dom José Rodrigues, que era o nosso bispo na época, travou grandes brigas, né, com os poderosos em relação à defesa da terra, da vida, por conta da barragem de Sobradinho, né? Então, estou no caminho, né, como leiga católica, e hoje também eu faço parte, né, do grupo de leigos das Irmãs da Imaculada Conceição de Gastos, chamadas Irmãs Azuis. A gente tem grupos no Brasil todo e em outros países também, cada província tem a sua organização, então eu sou coordenadora desse grupo. Mas o que me chama a atenção nessa questão do ecumenismo são os desafios que a gente tem, principalmente hoje, no contexto atual, né, que o Papa Francisco pede muito essa questão de ser uma igreja em saída, da sinodalidade, da abertura, da acolhida, e muitas vezes nós nos fechamos, né? E acolher o outro não é fácil, porque você tem que acolher do jeito que ele é, sem impor aquilo que você pensa que você quer. E aí Santa Emilie, ela tinha muito dessa acolhida, e é uma coisa que nos impressiona com as irmãs, que é esse jeito de acolher a todos, independente de professar fé católica ou não, precisou estar com dificuldade,
o primeiro passo é ajudar, é acolher, sem saber quem, né, nem por quê, nem a quem. Então, é uma coisa que me chama muita atenção. E, assim, o milagre, já quem está aqui, né, acho que é importante colocar um pouquinho, que embora o milagre tenha acontecido aqui na diocese, mas eu penso que a diocese não se deu conta do valor disso, né? Então, o milagre foi com uma criança, a menina tinha 8 meses e ela levou um choque e chegou praticamente sem vida no hospital. E o médico, quando recebeu, disse: "Você traz a sua filha morta e quer que eu salve, né?" E o pai, desesperado, o médico disse que ficou praticamente 2 horas tentando reanimar a menina, coisa que não é comum. 20 minutos eles já param e o médico, no processo, eu participei do processo todo da canonização, então ele disse que quando encontrou um fiozinho de vida, a menina foi para o hospital. Bom, segundo a medicina, se ela sobrevivesse, ela não iria falar, não iria andar, não iria se alimentar, ia vegetar. E aí a irmã Ana Célia, na época que eu conhecia a família, fez a novena, deu a relíquia. Bom, quando terminou a novena, né, dos 9 dias, no último dia da novena, a menina automaticamente voltou a enxergar, a cabeça da menina, que parecia uma boneca de pano, voltou, parou, ficou normal. E foi todo o processo depois de... Então, a igreja, pelos relatos e por tudo, então, o milagre aconteceu realmente. Hoje a menina tem 15 anos e é uma criança normal, anda, conversa, fala, faz tudo que a medicina não explica pelo tempo que o cérebro dela ficou. Então, o que nos chama a atenção nessa questão é que Santa Emily, né, o primeiro milagre da beatificação foi na África, com uma jovem, né, excluída, que estava grávida e com medo de ser apedrejada, preferiu tomar soda cáustica e terminou se curando, né, por intercessão também de Santa Emily. Então, ela age por meio, né, no meio das pessoas que mais necessitam. E aí eu lembro, fazendo essa correlação com o tema, né, da Semana Ecumênica, que exatamente você ajudar independente. O samaritano, né, ajudou, e Jesus rompe todos os paradigmas, porque Jesus estava falando com o doutor da lei. Ele vai dizer para o doutor da lei que o samaritano foi mais, né, humano do que todos os outros que conheciam a lei, que eram respeitados, tinham, né, vamos dizer assim, o prestígio, né? O samaritano que era rejeitado, que era excluído, mas é ele que age, né, com o próximo. Então, eu penso que o grande desafio nosso, né, nesse caminho do ecumenismo é justamente aceitar o outro como ele é. Aceitar com esse olhar misericordioso e compassivo que Jesus tinha. Eu fico, às vezes, me questionando quando eu vejo alguns grupos radicais que condenam o outro, que apontam, mas Jesus não condenou ninguém. Jesus acolheu. São várias passagens da mulher samaritana, de Zaqueu, do próprio Mateus, né? Jesus sentava com eles para comer, para partilhar a vida, para ouvir, né? Então, Jesus se importava com a pessoa. Quando a gente diz, não, porque a igreja é comunista, não sei o quê. Mas Jesus foi o primeiro comunista, porque Jesus foi alguém que rompeu as leis, né, e a tradição. Não vim para quem é bom, eu vim para os doentes, para quem precisa. E muitas vezes, aí o grande desafio nosso, enquanto cristãos católicos de qualquer outra denominação, é exatamente acolher e não olhar a quem. É perceber que o outro é meu irmão, porque muitas vezes a gente cai na tentação de doutrinar. Eu digo que sou ecumênica, mas eu quero impor para o outro o meu pensamento, a minha pensamento. Então, é desafiador. Eu tenho uma experiência, né, ecumênica em casa, porque, embora minha família foi, né, católica, eu fui catequizada por minha mãe. Eu digo muito que minha mãe... Paulo, tu me avisa aí, porque eu esqueci de marcar a hora que eu comecei. Eu me lembro que quando eu estava... Aviso sim, professora, pelo chat. Eu vou avisar a senhora pelo chat, viu? Não se preocupe não, estou fazendo aqui o controle. Então, quando ela ia cuidar de uma senhora doente num povoadozinho perto, a gente não sabia naquela época, mas devia ser câncer, porque era aquelas feridas expostas. Ela ia cuidar da pessoa, né?
né? E não sei se vocês lembram, alguém conhece, era criolina. Ela levava essa criolina, que era algo que botava em bichos, que era para poder curar os bichos da ferida. Enquanto isso, nós íamos pequenas arrumar a casa, fazer a limpeza, enquanto minha mãe cuidava dela. Então, assim, um exemplo de cuidar do outro independente. Então, ela sempre foi muito isso. Depois ela mudou. Hoje ela é da Congregação Cristã do Brasil. Meu pai, hoje, faz exatamente 18 anos que ele faleceu. E meu pai terminou, depois que minha mãe mudou para a congregação, ele não se encontrou na congregação, aí foi para a igreja presbiteriana. Meu pai chegou a ser presbítero da igreja presbiteriana. Então, nós convivíamos com as denominações. Meu pai de uma religião, de uma igreja, minha mãe de outra, e alguns filhos também católicos, outros foram para a igreja de minha mãe, a congregação cristã, e outros ficaram em lugar nenhum, né? Mas todos com o princípio cristão do cuidado, do respeito, né? Então, assim, a gente se respeitava, apesar de cada um estar em lugares diferentes. Eu acho que isso é bonito. A gente aprender a conviver e a aceitar. E eu queria concluir essa fala, né? Lembrando daquela música que os cristãos tinham tudo em comum. Se nós nos parecêssemos com os primeiros cristãos, com certeza nós teríamos um outro mundo, né? O reino que Jesus veio, que doou a vida e que deixou para nós continuarmos, ainda tem um grande caminho a percorrer, porque nós ainda não partilhamos muita coisa. Então, eu queria encerrar cantando a música Os Cristãos Tinham Tudo em Comum. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. Deus criou este mundo para todos. Quem tem mais é chamado a repartir com o outro, com a instrução. No progresso, fazer o irmão sorrir. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam com amor no dia a dia. É um pouco disso que eu queria deixar, né? Que isso que nós estamos fazendo hoje, que é essa conversa com pessoas de várias denominações, mas todos nós temos em comum o amor a Jesus Cristo, o amor aos irmãos. E se nós vivemos realmente o amor que ele pregou e que ele diz, Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos. É difícil? É, mas é uma máxima que Jesus vai nos colocando, assim como ele diz, sede perfeito como o Pai do céu é perfeito. Nós vamos chegar a isso? Não, mas nós temos que caminhar para chegar à perfeição e a essa unidade. Queira Deus que essa semana de unidade pelos cristãos nos ajude, né, nos ensine a continuar nesse caminho da sinodalidade e do amor. Obrigada. Obrigado, professora Marli. Muito boa sua fala, muito boa a canção também. Conseguiu entrar no tempo também certinho que a gente deu. E agora eu passo para que o reverendo Cláudio possa fazer sua fala. Boa tarde a todas as pessoas do grupo. É muito bom falar por último, porque a gente sai bem preenchido, né? Bastante. Eu acho que fiquei de propósito por último aqui. Mas eu me apresentar rapidamente aqui para as pessoas que estão aqui depois, chegaram na sala, e também que assistirão depois. Meu nome é Cláudio Linhares, eu falo de Caruaru, Pernambuco, sou da Igreja Anglicana, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e aqui faço parte do CONIC do Agreste, Agreste Sertão de Pernambuco, né? E a gente fica muito contente de ver tanta gente aqui junto, e pessoas do sertão e pessoas de outras cidades também, muito gratificante. Bom, a Igreja Anglicana, o pastor Lohan falando sobre a história da Igreja Luterana com o ecumenismo, a gente tem histórias muito semelhantes, não é à toa que toda vez que eu chego em algum movimento ecumênico, eu conheço uma pessoa, me dou super bem, depois eu vou descobrir que é luterano, né? Ou é luterano, porque a gente tem muito em comum. Temos uma boa participação como Igreja Anglicana nos fóruns ecumênicos, CONIC,
Conselho Latino-Americano de Igrejas, SESI, Conselho Mundial de Igrejas, isso tudo é um cenário que a gente faz parte e convive quase que, assim, na sua totalidade de porcentagem da liderança da igreja, né? Realmente esse desafio que o Lohan fala de cativar também as pessoas da comunidade, isso é um desafio maior, acho que para todos nós. E aí eu começo já a sinalizar algumas coisas que têm a ver com o nosso tema, né, sobre desafios e aprendizagens. Falando um pouco sobre a Igreja Anglicana, nós, na Diocese Anglicana do Recife, estamos aqui, já vamos fazer 50 anos, aqui em 2026, né, quando a gente vai ter um grande sínodo da igreja, todas as dioceses virão para cá, representantes, e a gente vai comemorar os 50 anos da Diocese do Recife. No entanto, a Igreja Anglicana está no Brasil há mais de 200 anos por causa das capelanias inglesas, né? E o engraçado é que quando a gente começou em 1976, a diocese se chamava Diocese Setentrional e ela era simplesmente da Bahia à Amazônia, uma região bem tranquila e pequena, né? E aí depois houve uma separação, a Diocese da Amazônia. Hoje eu estava vendo a inauguração da Maloca Ecumênica, lá eu vi acompanhando, acho que alguns acompanharam lá em Belém, e vendo e revendo alguns irmãos e irmãs que eu conheci lá pessoalmente também. Então, essa caminhada ecumênica na Igreja Anglicana me fez naturalmente começar a participar mais ativamente, ainda antes de me tornar reverendo, né? Eu ainda era ministro pastoral na Igreja Anglicana, quando em João Pessoa eu participei da primeira campanha da Fraternidade Ecumênica, no ano de 2000, né? Assim vão 24 anos. E a gente vai percebendo uma aprendizagem que vai sendo somada no passar do ano, com tantas possibilidades de participar de semanas de oração, de campanhas de Fraternidade Ecumênica, e de ter a chance de participar, inclusive da participação, da elaboração como convidado de uma campanha da Fraternidade Ecumênica, que foi a campanha de 2010, e eu, juntamente com a reverenda Lúcia Dal Ponte, que hoje está no Rio de Janeiro, mas era do Paraná, nós fizemos parte, representando a Igreja Anglicana, na construção da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2010. Né? Então, são experiências muito gratificantes, e o que a gente percebe muito nessa caminhada, que eu acho que esse conhecimento mútuo das nossas igrejas, das nossas caminhadas, de histórias tão bonitas, como eu estava ouvindo hoje a história do Cristóvão de Tézé, né, e vendo como é significativo toda a caminhada de Tézé e como se deu o surgimento e tudo mais, né, quase como um movimento ponte de encontro de pessoas precisando de acolhida e de um sentido de refazer até sua história com a religiosidade, com Deus, né? E aí são recebidos por essa comunidade, que, aliás, eu aproveito aqui para fazer um elogio e dizer que eu gostei demais da musicalidade. Amanhã nós vamos ter aqui a celebração de encerramento e nós vamos utilizar, né? Até a Tânia, que está aqui, vocês conhecem? Eu falei assim, não conheço, acho que ninguém conhece as músicas, mas vai ser muito fácil por causa do formato delas, né? Da musicalidade, formação como se fosse um mantra de repetição, e é muito agradável, nos conduz muito bem a esse tema que foi escolhido esse ano pelo CONIC para a Semana de Oração pela Unidade. Então, eu acho que, falando em desafio e aprendizagens, a gente pode dizer que as aprendizagens que nós tivemos nessa caminhada foi perceber e superar os maiores desafios, que era justamente o desafio de conhecer melhor o outro, para não dar margem aos estranhamentos, né, às dificuldades, ou enfatizar aquilo que separa e não aquilo que une, né? Mas vendo sim pontos de convergência, pontos de aproximação, e também essa estima recíproca, né? Acho que é uma situação que a gente vivencia bem aqui, enquanto CONIC do Agreste, agora expandindo para o Sertão, essa estima recíproca, né? O Lohan está recém-chegado aqui para nosso grupo, e às vezes eu falo para o pessoal, olha, menos aí, porque o Lohan mal chegou e vocês já estão... Né? Então é uma alegria de estar juntos, né? A gente percebe isso. Eu estou aqui, estou vendo que está o Maurismar, está a Tânia, eles sabem o que é isso, né? A gente partilha dessa vivência do desafio que é movimentar esse ecumenismo, muitas vezes quando há uma certa resistência dentro das nossas igrejas, de algumas igrejas, e isso é uma coisa que se renova, né? Então, eu acredito que hoje eu estava ouvindo uma fala na Maloca
na criação lá da Maloca Ecumênica, no Pará, e um vídeo tinha uma fala de Chiara Lubich que eu anotei na hora e marquei aqui, que eu acho que é bem no ponto. Acho que tem muito a ver com o que o Cristóvão falou do TZ e é o ponto da questão do ecumenismo. Dizia a Chiara Lubich, nenhuma dificuldade teológica pode deter o amor. Né? E aí eu ampliaria, nem as diferenças nossas podem deter o amor. Eu acho que é muito isso que TZ vivencia, que o Cristóvão participou com a gente, e é isso que a gente tenta caminhar quanto movimento ecumênico, que quer estar junto, e que assim como a pessoa que é narrada por Jesus como bom samaritano, ele escolhe ser, ele escolhe o próximo, não ele escolhe ser próximo, escolhe estar ali e fazer o que era necessário para que aquela pessoa estivesse bem. E ele não busca holofote por isso, né? A gente vê, por exemplo, acompanha agora com apreensão e tristeza e com oração voltadas e angústia, toda essa situação que está vivendo o pessoal no Rio Grande do Sul, e a gente percebe aqui e acolá pessoas fazendo ações para serem vistas, né? Às vezes, infelizmente. Ainda bem que está fazendo alguma coisa, mas, enfim. E você vê que o bom samaritano da história de Jesus, ele deixa tudo pago, ele resolve tudo e diz, olha, se tiver ainda alguma dívida, eu volto e pago, mas ele não faz questão. Ele faz questão de ser o próximo dele. Ele escolhe ser o próximo. Eu acho que ecumenismo é isso. E aí, para não passar muito do tempo, e também a gente já tem umas falas, falando sobre desafios e aprendizagem na luta pela unidade cristã, eu acho que um desafio nosso, muito importante, é a gente conquistar novas gerações de cristãos e cristãs para se envolverem nas nossas igrejas com o ecumenismo, né? É importante isso, é importante cativar corações jovens de pessoas que queiram participar, que queiram vivenciar. Eu acho que TZ sai na frente nessa história, né? Porque já tem uma vivência e uma acolhida de jovens do mundo inteiro, né? De alguma forma. Depois o Cristóvão pode complementar se eu acertei ou não. Mas, assim, é importante a gente envolver esse nosso povo jovem das nossas comunidades, as pessoas que ainda não conheceram, não se aproximaram do ecumenismo, para entenderem que não há medo, não é necessário trabalhar com medo do diferente, e perceber que, às vezes, as diferenças não são tão grandes assim, há muitas coisas que nos aproximam, né? Só para finalizar, eu estava lá em Pesqueira quarta-feira, a gente teve o encontro, fomos acolhidos pela Casa São Francisco e pela Diocese Católica de Pesqueira. E aí foi interessante porque nós estávamos numa casa franciscana quando eu disse que eu sou francisclariano, né? Eu sou da ordem francisclariana na Igreja Anglicana, que são os terciários da Sociedade de São Francisco. E eu vi no aspecto de algumas pessoas assim, aquela surpresa, mas como, né? Então, veja, tem algumas coisas que a gente não sabe do outro, né? E o medo, às vezes, nos afugenta de conhecer e de participar de como esse tão gratificante, de maior aprendizagem, maior conhecimento. Então, para não passar dos meus 10 minutos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, muito obrigado, reverendo Cláudio. Há pouco eu coloquei no chat, né, que se as pessoas quisessem fazer alguma pergunta, quisessem fazer algum tipo de indagação, né, aos integrantes da conversa, que fizessem pelo chat para a gente poder ir tendo o controle aqui, né? Mas eu queria completar agora com a fala do reverendo Cláudio, também me veio isso, né, em mente, que esse texto de Lucas, né, ele é ecumênico, né? Porque a gente tem ali, Jesus usa duas tradições diferentes para responder a pergunta, né? Ele usa uma tradição deuteronomista de ame a Deus, né? Com todas as suas forças, inteligência, pensamento, e de Levítico, até o próximo como a ti mesmo. E aí, né, fiquei pensando também nessa questão de cativar. Ele ainda coloca o dono ali, né, onde ele leva para ser cuidado, coloca na roda também, né? Ele não, tome conta dele, né? Ele leva a pessoa, né, o homem que está ferido ali, paga a conta e também cativa e deixa, ele também entra, né, nessa missão, nesse cuidado, né? Então eu acho que é isso, assim, a figura de Jesus, né, como também esse samaritano, né, de Jesus também nos cativa e coloca, assim, ele dá a responsabilidade para a gente e agora faça o mesmo, né. Só queria completar isso, assim, que agora me veio muito forte.
Tem um questionamento aqui no chat, né? A Aline Oliveira pergunta: como podemos aprofundar essa relação para além da semana, né? De unidade dos cristãos, né? Ela diz o seguinte: ela observa que o primeiro desafio é a unidade interna em cada denominação. Gostaria de saber como os membros da roda pensam sobre isso. De repente, poderiam discorrer aí um tempinho sobre o questionamento. Primeiro, como aprofundar para além da semana, né? De unidade dos cristãos, ou seja, para que a gente não fique nessas atividades, nesses eventos que são muito bons, que são interessantes, né? São sempre experiências enriquecedoras, né? Que aproximam, no fim das contas, a partir desse tipo de evento a gente também pode articular outras ações, mas que a gente possa ir além, né? E além do momento, né? Porque muitas vezes a gente fica só no momento e depois cada um vai cuidar do seu e não acaba não tendo esse tipo de ação. Então, a palavra fica franqueada para os participantes. Posso dizer uma palavra? Mas eu acho que já foi dito, de certa maneira, com essa palavra-chave que o pastor Lohan colocou, esse cativar. E é a tradução da cultura do encontro, procurar ir ao encontro, não é? Então, é verdade que a gente passou esse tempo da pandemia que nos congelou em casa, não é? Então, a gente ainda está sentindo ainda os reflexos de ter ficado muito para dentro, mesmo se o nosso Papa Francisco está sempre mandando sair, a igreja em saída, etc, etc. Então, todas as nossas comunidades, as nossas igrejas, as nossas denominações estão muito ainda assim para dentro, não é? Então, essa abertura, esse encontro, esse cativar-se nessa relação de amor recíproco, de amor em Cristo, né? Então, aproveitar as ocasiões. Eu acho que a gente pode gerar muitas ocasiões. Por exemplo, aqui na nossa igreja, na Mariápolis, nós tivemos um momento de oração, um momento de celebração. Então, já combinamos com os nossos amigos cristãos, né, de diferentes igrejas. Não vamos deixar passar só para o próximo ano. Vamos já marcar algum momento. Aí não é só os momentos de encontro espontâneo, mas também momentos de encontro que a gente pode provocar. Aí, então, já pensando assim, no mês de agosto a gente vai provocar alguma coisa. Vamos ver o que vai ser. Não sei. As iniciativas têm que surgir do Espírito Santo, né? Mas também do amor recíproco, desse desejo de encontrar-se, de cativar um ao outro. Como dizia, né, pastor Lohan, a gente é responsável porque a gente cativa, então tem que, né, continuar sempre a provocar novas propostas de encontro. Aí eu penso que Dorinha coloca uma coisa que é possível, né? O que fazer para aprofundar? Acho que provocar outros encontros, como esses que aconteceram agora na semana de unidade, que esses encontros são momentos de partilha e de enriquecimento, porque um vai se enriquecendo com o jeito de ser do outro, com a filosofia, com tudo que o outro tem. E quando a Aline coloca que observa que o primeiro desafio é a unidade interna em cada denominação, de fato, a gente sabe que, vou pegar aqui a Igreja Católica, às vezes algumas pastorais, alguns movimentos que não dialogam entre si. A Igreja falou durante muito tempo da pastoral de conjunto, depois o Papa Francisco fala para nós da questão da Igreja sinodal, porque é o grande desafio. A gente sabe que cada pessoa tem as suas limitações e cada um quer ser mais importante do que o outro, quando Jesus diz que todos, né, somos o corpo. O texto de São Paulo vai falar exatamente dessa unidade entre os membros, que nenhum membro é mais importante que o outro, que cada um tem a sua função, porque a cabeça é Jesus Cristo. Nós somos apenas, né, os ramos, né? Longe dele nós não somos nada. Então eu penso que é o grande desafio realmente é vencer, né, essa falta de unidade interna, mas aos poucos a gente vai aprendendo a ser igreja, a gente vai aprendendo a ser o bom samaritano, o samaritano, aquele que cuida e que leva o outro a cuidar. Às vezes eu, com uma ação minha, levo o outro a ser melhor. Então eu penso que se cada um vai fazer na sua parte, a gente pode realmente vencer essas barreiras da divisão, porque o que nos une é muito maior, que é o amor e que é Jesus Cristo. Aline, eu acho que a tua pergunta é muito boa, muito importante, porque realmente isso é uma coisa que a gente conversa aqui do Agreste, como dar continuidade, né? A gente tem uma semana muito intensa de algumas atividades, depois, naturalmente, as nossas agendas eclesiásticas das nossas denominações tomam conta das
da nossa pauta, das nossas atividades. Imagina o Lohan, quando ele narrou qual é o perigo, qual é a faixa de terra que ele acompanha, né? Ou seja, de Recife e Gravatá até Fortaleza, tudo isso ele tem que se deslocar, então, fora as reuniões regionais e nacionais, isso toma muito nosso tempo. Agora, eu acho que uma coisa que nos ajuda a ter um ponto de encontro, que é o que eu percebi um pouco lá no movimento da Malvênia, são as lutas em comum, são os desafios que a gente tem em comum. Por exemplo, o pessoal em Petrolina, no Mãos Solidárias, que é uma atividade que o reverendo Erlon desenvolve, mas com a ajuda de pessoas da Igreja Católica, de pessoas do MST. Então, são pontos que nos aproximam. A gente tem pessoas que nem são de religião nenhuma. Tem um médico que eu conheço lá, que é uma figura que acompanha. Então, isso une, que é uma pauta em comum, é uma defesa de alguma situação. E aí, nesse sentido, todas as nossas igrejas têm ações como essa. A gente deveria, mais ou menos, tentar chamar a atenção das pessoas, das nossas parcerias ecumênicas também, para nos ajudarem nessa caminhada, né? E esse ponto da unidade interna em cada denominação, isso que às vezes, não sei se foi isso que ela quis dizer, a Aline, mas há às vezes um natural revezamento de lideranças na nossa igreja, que umas são mais próximas e outras mais distantes do ecumenismo, né? Mas, assim, para te dizer que eu não sou anglicano, aliás, eu sou anglicano desde que fui batizado quando criança, mas não sabia disso, vim saber disso quando eu voltei para a igreja anglicana mais tarde. Mas eu fui pastor batista, e da Batista da Convenção Batista Brasileira, e eu fiquei muito escandalizado e me chamou muita atenção quando eu ainda jovem, ouvi numa consagração ao ministério que a pessoa deveria jurar distanciar-se do ecumenismo. Aquilo, ao invés de me fazer optar por aquilo que estava sendo jurado ali, me despertou curiosidade. Eu falei, por quê? Por que estão falando que é ruim? Eu quero saber por quê, né? E aí, naturalmente, quando eu fui fazer o meu TCC de monografia, de encerramento do curso de bacharel em teologia, no Seminário Batista, eu precisava de material que falasse um pouco sobre a questão social no Antigo Testamento e nos profetas, e dentro da minha biblioteca lá do seminário não tinha nada, e eu fui acolhido pelos monges dos beneditinos da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, né? E naturalmente fiz amizades e tudo mais. Eu falei, bom, esse caminho é sem volta, quase como aquela história do Platão, que fala da caverna, né? Depois que o sujeito sai da caverna, que ele volta, ele não se acostuma mais com a escuridão, vamos dizer assim, do que as pessoas ainda estão vivenciando. Então, essa imposição do contrário no texto me fez fazer o que o Lohan fala, né? Depois que você começa, não tem mais, né? Você quer experimentar e percebe que isso é importante, que é interessante. Então, não sei se eu ajudei, mas é alguma coisa por aí, né? Ou seja, que de certa forma fica um apelo, né? Que nessas mudanças de lideranças, às vezes, nas nossas comunidades, onde está um país tão polarizado, que as pessoas, às vezes, se sentem mais seguras com os absurdos, às vezes, né? Se sentem mais protegidas estando mais perto do absurdo, que a gente perceba que não é por aí, né? Veja quanto beleza e quanto aprendizado nós estamos tendo aqui com essa vivência e essa partilha de experiências tão interessantes. Sim, eu posso dizer uma coisinha assim. Para mim, essas semanas de oração pela unidade cristã, elas às vezes são um pouco pequeno grupo de pessoas vai de uma igreja para outra durante somente essa semana. Pelo menos em Salvador é um pouco desse jeito, né? Na nossa diocese católica aqui em Alagoinhas, por exemplo, não se fala do ecumenismo, né? É uma coisa, bom, Mas o que seria muito interessante essa questão do medo do diferente, medo do outro. Quando eu cheguei aqui na Bahia, eu fiquei assim muito tocado pela rejeição do candomblé pelos bons católicos, por exemplo. Então, eu falei, não, Deus me livre, mas você já foi no terreiro? Ah, não, Deus me livre, nunca. Então, esse desconhecimento do outro é um impedimento no caminho para encontrar o outro. Eu acho que é muito interessante quando tem, pelo menos essa Semana da Unidade Cristã, da oração pela unidade cristã, a gente possa visitar outras igrejas. Mas nesse momento é um pouco especial, porque
todas as igrejas se preparam do jeito especial, mostram o acolhimento especial, mostra o melhor. Mas se a gente poderia de vez em quando ir um momento simples durante o ano para conhecer a Igreja Católica, Igreja Anglicana, Igreja Presbiteriana, Episcopal, até outras. A gente sabe qual é a diferença de acolhida nessas igrejas. A gente sabe também como não é fácil de ser acolhido e ter uma palavra nas igrejas pentecostais, por exemplo, né? Nós, como TZ, de vez em quando a gente participa do Conselho Mundial das Igrejas. E nesses encontros, o presidente do conselho, ele fala para a gente, olha, nós reunimos mais ou menos 300 igrejas, mas no mundo a gente observa que tem milhares de igrejas que não estão interessadas nesse movimento, digamos, ecumênico de encontro. Então, o que nós, cada um de nós, poderia fazer para procurar outra pessoa, para se abrir para outra pessoa, para pensar um pouco. Rapaz, somos uma minoria tão pequenina e no Brasil, por exemplo, o movimento pentecostal está diferente. Não é fácil conversar, não é fácil rezar juntos. Como fazer? Olha, eles estão virando a maioria, né? Então, como acolher? Eu falei do pastor da criança. Foi maravilha. Muita gente das igrejas pentecostais participou disso, né? Então, não é tudo maravilha que a gente fala durante a semana de oração, né? Tem desafios que a gente não sabe resolver. Bom, Esté pergunta aqui no chat. E como vencer o desafio de termos em muitas das nossas igrejas juventudes que optam pelo fundamentalismo religioso? Como acolher essa de fato? Esse é um enorme desafio, né? Ou seja, essa ideia do fundamentalismo, ela está se irradiando não só dentro das igrejas, né? Mas do ponto de vista social mesmo, né? Existe um fundamentalismo também político, existe um fundamentalismo também heteronormativo, ou seja, se a gente for aqui fazendo os vários fundamentalismos, o fundamentalismo é o que não falta. E do meu ponto de vista, eu acho que a igreja é só mais um espaço em que esse fundamentalismo, ele de alguma maneira, ele se revela, né? Então, o fundamentalismo ele está na sociedade de formas diferentes, né? E o fundamentalismo religioso ele é também uma forma de... Eu costumo dizer que isso é uma forma de intolerância, né? Ou seja, quando a gente é muito convicto naquilo que a gente acredita, a gente tende a não se abrir para acreditar no que o outro também acredita, ou pelo menos se não acreditar no outro se não acreditar naquilo que o outro acredita, mas pelo menos ouvir e respeitar aquilo que o outro acredita também, pensando sempre em que aquilo faz sentido para aquela pessoa, né? Ou seja, é sempre um desafio, né? Mas bom, eu passo aí a palavra para vocês também responderem a Esther. Vou girar a roda, então. Eu acho que o Cristóvão ele traz alguns indicativos assim, um pouco para responder um pouco dessa pergunta. Assim, eu acho que primeiro, o fundamentalismo ele é a origem de todos os males da nossa sociedade, né? Acho que é difícil tirar alguma coisa de bom no fundamentalismo. E é pior ainda porque o fundamentalismo religioso, ele embasa o restante dos fundamentalismos, né? O fundamentalismo político, social e econômico, ele é embasado no fundamentalismo religioso. Eu acho que essas pessoas que acabam aderindo a esse movimento, né, a esse pensamento, enfim, essa atitude, é justamente esse outro da parábola também, né? Então, ao mesmo tempo, é um desafio para nós de acolher esse outro. Bem difícil, né? Mas esse é o convite, né? E a gente sabe quem é esse outro, né? É algum tio, algum primo, algum amigo de infância, alguma professora. São pessoas próximas a nós. A gente sabe quem é esse outro. Esse outro tem história, a gente conhece as pessoas, né? Eu acho que não deixar de ir ao primeiro ponto, né? Porque eu acho que se a gente desiste, aí a gente entregar os pontos de vez, eu acho que aí, né, acaba até essa utopia, talvez, essa esperança desse lugar para todas as pessoas, né? Então, eu acho que essa teologia do encontro, né, a gente tem que continuar se reunindo, né? Não pode deixar de deixar a peteca cair, né, como se fala, mesmo parecendo poucos, né, e em menor número, mas o Evangelho chama a gente para ser fermento e não a massa, né? Então eu acho que, mas também penso também como Cristóvão, acho que tem algumas coisas que a gente talvez não consiga resolver. Talvez esse seja uma das coisas, mas eu quero acreditar que seja possível também resolver e mudar isso, né? Mas é o caminho, né? Não dá para parar.
As perguntas estão bem interessantes, né, Paulo? As perguntas estão. A pergunta da Esther, Sim, outra pergunta bem interessante. Olha, nós vivemos numa sociedade que abriu mão boa parte do conhecimento, né? Eu digo isso porque, assim, desde um determinado período de tempo, a gente teve uma mudança no jeito político de governar o país, que a gente, né? Eu venho fazendo uma certa pesquisa de campo junto com colegas de trabalho. Fico só observando, mais ou menos, vejo aonde eles tiram as informações, de onde você está vendo isso. Eu fico tentando devolver perguntas, né, para ver se suscita algumas coisas. Por exemplo, essa semana eu estava conversando com eles e dizendo assim, olha, interessante, acabei de ouvir agora no jornal que os Estados Unidos acabou de contribuir com o Rio Grande do Sul e mandou o equivalente a 309 mil reais, ou 369 mil reais. R$ 1.000, não foi dólares, né? E aí eu falei assim, engraçado que eu me lembro de uma das últimas contribuições com a guerra na Ucrânia foi em torno de 250 milhões de dólares. Aí eu perguntava para as pessoas, o que diz isso para você, né? Mas é melhor investir na guerra porque as armas, né? Não é investir nas pessoas, é investir nas... Enfim, a gente tem que começar, de certa forma, a fazer um trabalho que não é fácil, não é desafiador, de tentar fazer com que as pessoas pensem num momento em que as pessoas estão muito acostumadas com informações que vêm através de redes sociais, que a gente sabe que às vezes vêm de maneira muito complicadas, a maioria é mentira, a maioria não é verdade, e as pessoas acreditam nisso e seguem, partilham umas para as outras. Então, o desafio é muito grande. Mas é essa história que eu estava comentando, que conhecimento gera estima recíproca, né? Enquanto o Paulo falava da pergunta da Esther, eu me lembrava do texto de Atos dos Apóstolos, né? O pessoal lá naquela comunidade de Atos dos Apóstolos, Atos 2, 42 a 47, eles não estão vivendo num ambiente fácil, né? O ambiente é bem complicado, mas eles viviam juntos, partilhavam o pão, estavam juntos, tentando vivenciar uma experiência. Eu acho que são essas questões que às vezes vai fazer com que as pessoas, porque essa fuga para o fundamentalismo, o medo do desconhecido, o medo daquilo que eu não tenho condições de aprender, então é mais seguro eu ficar aqui, isso aqui é mais tranquilo para mim, né? Então, o desafio nosso é muito grande no sentido de sermos igrejas e núcleos de resistências dentro das igrejas para passar essa cultura de precisamos conhecer mais, olha, não tenha medo do outro, né? O perfeito amor lança fora o medo, como diz a epístola, né? E por aí vai. Então, esse é um desafio grande, gigantesco, não é fácil, porque o mundo está partindo para isso, não é à toa que a gente vê, e aí sem querer politizar, de certa forma, mas tudo é muito movimento político. Mas a extrema-direita com coisas absurdas no Brasil, no mundo, não é no Brasil, né? Tomando posturas e até atacando o Vaticano, o Papa, ou coisa parecida, né? A gente percebe essa movimentação e é necessário fazer as pessoas se perguntarem, né? Se perguntarem. E isso não é fácil, é um desafio, mas é possível. Você pode puxar diálogos e conversar, né? Agora, se for de imediato atacando e dizendo, olha, você está sendo fundamentalista, não resolve, não é perdido. É melhor nem conversar nada. Então, acho que é um pouco que eu gostaria de partilhar a respeito dessa provocação da história. Aqui eu tive contato, durante muitos anos com as pessoas, sobretudo jovens, e nessa situação que nós vivemos, no Brasil e outros países também, uma precariedade, um medo, a violência, tem tantas perguntas que muitas pessoas me disseram, nós estamos aptos a abdicar da minha liberdade em favor da tranquilidade e segurança. Então, pessoas preferem entrar numa coisa o que outro diz, pastor, político, sei lá, não importa, mas de deixar o olhar crítico, de deixar a sua voz em jeito de encontrar uma tranquilidade, digamos, tipo de paz, onde você está protegido pelas certas formas, pelos certos fundamentos. Então, isso me assusta muito, que pessoas gostam de pensar que é possível viver sem a liberdade. O samaritano, ele era livre para encontrar a pessoa caída.
Ele tinha essa liberdade. Só a liberdade pode fazer a gente encontrar o outro no mesmo patamar, no mesmo nível, no mesmo igual como irmão ou irmã. Se a gente não tem liberdade, a gente vai olhar ou de cima ou de baixo. E lá não existe diálogo autêntico, né? Então a questão do diálogo é uma liberdade de acolher o outro como irmão ou como irmã. Já foi tudo dito. A palavra-chave é mesmo essa, diálogo, né? Mas não o diálogo com as ideias, o diálogo com a pessoa. E a gente não pode abrir mão de viver um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, eu amo a pessoa e aquela ideia maluca, aquela ideia que não, a gente não pode fazer, cortar a cabeça para poder você mudar a ideia. Tem que amar, respeitar, acolher, né? Faz parte do dar a vida. Talvez a grande dificuldade da atitude fundamentalista, pelo menos do meu ponto de vista, é que, no limite, o fundamentalista ele interdita o diálogo. Ele quer eliminar o diálogo, porque o diálogo coloca numa posição, às vezes, de fragilidade. Quando o reverendo Cláudio diz assim, olha, eu faço algumas questões, né, que é para ver se a pessoa, né, cai em si, para ver se a pessoa reflete e pensa sobre isso. Fazer as questões, ela só acontece quando o diálogo ele ainda não foi completamente dado. E aí, quando a gente fala do fundamentalista, né, seja político, seja religioso, seja de qualquer esfera da nossa sociedade, no limite, essa pessoa quer interditar o diálogo, ela quer cessar o diálogo, ela quer eliminar a diferença. E aí, difícil, né, a gente amar quem quer me eliminar, né? Então, de fato, é um desafio para a gente, desafio e tanto. Mas, enfim. E é esse desafio que Jesus nos coloca, né? Amai os vossos inimigos. Então, amar aquele que quer eliminar, aquele que não quer respeitar o seu ponto de vista. Eu acho que nós estamos num momento exatamente muito desafiador, porque estamos num momento de muita polarização, né? A gente vê isso com os nossos jovens na escola. Já pode falar, já, as pessoas que estão participando? Okay. No chat? Eita. Opa, alguém falou. É o Benedito? Benedito, você quer fazer alguma questão? Enfim, professora Marli, continue. Assim, eu penso que não é fácil, é um desafio realmente de lidar com isso, mas eu penso que a sair daquilo que Cristóvão colocava no início, talvez esse acolher, o escutar esse jovem, né, e deixar que ele vivencie isso, talvez mostrando com a nossa vivência, com a nossa experiência, outras possibilidades, mas é realmente um caminho muito desafiador e tem me assustado muito esse fundamentalismo com os jovens. Eu confesso que tenho, mas me parece que é uma forma também deles se rebelarem com tudo que tem aí, né, com aquilo que eles não concordam. De certa forma, é a forma que eles estão encontrando para dizer que não estão contentes com a sociedade que temos aqui hoje, né? Pastor Lohan comunicou aqui para a gente no chat que já vai precisar sair, que ele tem outro compromisso, que agradece muito a participação. Sua contribuição foi muito, acho que valorosa para mim, e agradecemos sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre muito bom ter esses momentos, nos vemos por aí em outros, e um abraço para cada um de vocês. Até mais. Tem um comentário aqui no chat que se transforma em questão e que acabou talvez passando um pouco, que é o comentário da Tânia, né? Diz assim, no CONIC do Agreste, temos feito a experiência de conhecermos a igreja um do outro, a cada 2 meses. Convidamos alguém para partilhar. Não se poderia, a partir desta experiência, ampliar esta roda, né? Ou seja, que a gente pudesse ampliar, né? Eu acho que o Cristóvão, na fala dele, fala do pacto das catacumbas dos bispos católicos, né, no Concílio Vaticano II. Eu acho que, em alguma medida, nós aqui também somos esse pacto das catacumbas que tenta manter o diálogo aberto, o diálogo, né, fraterno, respeitoso, e que tenta mesmo, com ações que às vezes podem ser lidas como pontuais, né? A gente tenta fazer com que esse diálogo aconteça, né? E acho que a partir das ações pontuais a gente pode, e desse tipo de evento, a gente pode ir ampliando aos poucos, né? Porque, como a gente falou lá no início, né, o ecumenismo é sempre uma construção constante, né? Que tem avanços, que tem recuos, que aqui e acolá a gente precisa retomar as rotas, refazer as rotas, né? E sim, eu acho que, do meu ponto de vista, eu acho que é sempre uma oportunidade interessante para que a gente possa ir ampliando, né, esse tipo de ação, né? Seja uma ação mais, digamos assim, mais cotidiana, né? Menos episódica e mais cotidiana. Aqui no Taizé, um tempo atrás,
nós fazíamos durante um ano, convidando as pessoas de outras igrejas ou outras crenças ou filosofias religiosas para, durante o fim de semana, estar presente conosco e as pessoas que queriam participar disso. Então teve várias igrejas pentecostais, neopentecostais, evangélicas, teve todo esse movimento espírita, candomblé, umbanda, os muçulmanos, os judeus, e esse encontro com outro num terreno seguro, de novo estou dizendo terreno seguro, onde ninguém quer acusar o outro ou atacar o outro, mas simplesmente encontrar, fez maravilhas. Pessoas perderam esse medo do outro, perderam esse medo que o outro vai me converter, vai me, sei lá, mudar a tal ponto que eu vou perder o que eu amo, a minha igreja, por exemplo, né? Porque a gente também precisa dizer que a gente não conhece bem a própria igreja. A gente facilmente se deixa conduzir pelos comentários de outros. A gente não sabe responder, né? A gente não conhece tudo. Não precisa conhecer tudo, né? Mas é acolher o outro nesse diálogo autêntico de essa vulnerabilidade. O que você falou, Paulo, é fundamental, né? De estar aberto a mesmo mudar os conceitos que eu tenho durante esse encontro, esse diálogo com o outro. Bom, eu penso que a gente poderia começar a se encaminhar para encerrar, né? Eu acho que já temos um bom tempo, o diálogo foi bem proveitoso, bem profícuo, e aí pediria que cada um de vocês pudessem dar uma palavrinha final, e aí eu pediria, se não for pedir demais, a Cristóvão, que pudesse encerrar com um mantra, para que a gente pudesse encerrar a nossa mesa, a nossa roda, com um mantra de Taizé. Se for possível, claro. É só um pedido. Quero agradecer esse momento, né, tão rico. Agradecer a Cristóvão, ao reverendo Cláudio, a Dorinha, a Lohan e a Paulo por essa... E também a todos os nossos amigos que estão aí na sala também, né? Foi um momento muito enriquecedor. Eu penso que a gente sai hoje dessa roda de conversa nessa certeza de que é possível caminharmos juntos, porque Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor. Obrigada. Um abraço para cada um de vocês. Eu também agradeço. A palavra é gratidão. Gratidão nesse momento que a gente viveu, assim, uma pequena experiência de sermos um único povo unido em Cristo. E quem poderá nos separar desse amor de Cristo? Ninguém, não é? Então, vamos para frente juntos. Vamos continuar caminhando, continuar seguindo o caminho. Obrigada a cada um. Eu também queria agradecer. Opa. Pode falar, Paulo. Muito rapidinho. Eu queria só agradecer, né, a oportunidade de poder estar nessa conversa, né, mediando essa conversa, um pouco aqui a gestão do tempo e do chat, e dizer que estou à disposição para que possa colaborar com o diálogo de onde eu estou, que é aqui em Juazeiro, aqui em Petrolina, o Movimento dos Focolares. É isso. Agradeço a todo mundo que está na sala participando. Bom, proveitoso. Agradecer a Deus por esse momento, mas sempre de aprendizado, de maior conhecimento, né? Criação de novas estimas, né? Assim, isso é muito bom, isso é muito interessante. Eu queria só salientar uma coisa que o Cristóvão falou, que eu achei fantástico, eu anotei aqui, que é mais uma observação a respeito de um texto bíblico que a gente já acha que conhece bastante, que é esse texto do Bom Samaritano, né? Mas ele traz luz sobre o samaritano tinha liberdade, usufruía dela, por isso podia ir ao encontro. Mais ou menos isso foi o que eu traduzi aqui, o que o Cristóvão falou. E assim, queira Deus que a nossa religiosidade não nos tire a liberdade, né? Porque Cristo nos libertou né? E conhecereis a verdade vos libertará. Porque os dois religiosos que passaram de largo estavam muito presos aos seus vícios e às suas heresias e não tinham liberdade para poder ajudar aquele homem, né? Estavam refém do medo de uma série de coisas. Então, assim, gostei demais e vou me atrever a dar uma sugestão da música. Deus é amor, arrisquemos viver. Obrigado. É exatamente esse que eu queria que a gente cantasse, porque é muito bom. Acho que eu vou escrever aqui no chat a letra desse, é curto, né? Mas Deus é amor, Deus é amor, arrisquemos viver por amor, Deus é amor, ele afasta o medo. Bom, foi. Então, eu não tenho violão, mas vamos tentar.
Deus é amor. Arrisquemos viver por amor. Deus é amor. Ele afasta o medo.